Então, pessoal, como eu disse, aqui nós temos o Classroom, a atividade que eu postei ontem, quarta-feira, de Química. Né? O que que acontece? Vocês têm aqui, desse lado, as atividades que foram postadas, que eu considerei como terceiro bimestre. Então, foram as atividades postadas desde o mês de agosto. Então, vocês têm aqui desde a primeira atividade de agosto até a atividade dessa semana de recuperação. Essas atividades, elas irão compor a nota do terceiro bimestre. As notas do quarto bimestre, ela já é a atividade que vocês já têm que fazer no portfólio. Então, vamos nos orientarmos aqui nessas atividades. Então, é assim, vocês fizeram a atividade avaliativa 2 do terceiro bimestre na semana passada. Então, essa atividade, o aluno que atingiu 12 pontos acima, ele não está de recuperação, porque dá 60% da nota. O aluno que tirou abaixo de 12, ele tem que fazer essa recuperação que eu estou mostrando aqui. Vocês conseguem visualizar? Essa recuperação, que é esse formulário aqui. E aqui tem o nome dos alunos que não alcançaram essa média, ou seja, são aqueles alunos que precisam fazer essa recuperação. Então, você vai abrir a lista, se o seu nome tiver, você vai responder o formulário. Ele equivale à recuperação da avaliação 2 do terceiro bimestre. Então, fará essa recuperação somente os alunos que não atingiram, no mínimo, 12 pontos, porque a avaliação valeu 20 pontos. Ok? Então, vocês receberam também no e-mail essa nota, mas o nome dos alunos estão aqui nessa lista. Agora, para todos os alunos, independente da nota, vocês farão essa atividade aqui, que é a atividade 1 do portfólio, que já contará atividade para o quarto bimestre, que é aquele arquivo que eu coloquei ontem na sala. Vou até abrir ele aqui para vocês. Onde nós temos aqui, ó, as orientações, falando exatamente isso. Aquele formulário que eu mostrei é esse link aqui. Só que aqui na sala, eu coloquei uma postagem diferente. Eu coloquei já o próprio formulário. Então, se você clicar aqui, você vai para aquele formulário da recuperação. Então, somente os alunos que não atingiram a média dessa avaliação para poder fazer. Pessoal, eu quero fazer uma correção. Nós acabamos de sair do conselho de classe, até saiu um pouco antes, o conselho ainda está ocorrendo desde as 8 horas da manhã, ok? E nós já até tivemos uma discussão lá em relação a isso daqui, ó. Já quero fazer uma correção com vocês. Você está vendo aqui, ó, que está aqui, ó, lembrando que o portfólio valerá 40% da nota do terceiro ciclo. Então, o terceiro ciclo, ele vai ser composto pelo terceiro e o quarto bimestre. Ok? Então, precisa fazer essas atividades. Isso comigo, ok? Comigo. Por quê? Porque as atividades que compôs o segundo bimestre, que foi o segundo ciclo, nós havíamos encerrado elas já na primeira semana de agosto. E depois a subsecretaria mudou essas datas. O problema maior que nós estamos tendo não é falta de organização da escola. É porque vem um cronograma para nós e, de repente, eles mudam esse cronograma. E quando eles mudam esse cronograma, a escola tem que se readaptar ao que veio da subsecretaria. E no conselho, tá? Isso daqui, ó, esses 40%, já foi mexido. Ele vai valer nota, uma nota significativa? Vai. Mas vamos aguardar a orientação da coordenação. Ok? Até fiz uma discussão lá, porque eu falei, mas ficou determinado que seria 40%. Eu já passei isso para os alunos. É por isso que está complicado de trabalhar. Até levantei esse questionamento no conselho. Mas vamos aguardar. Vale nota? Vale. É uma nota significativa? É. Ok? Mas isso daqui, ó, esse valor vai mudar. Mas vamos aguardar eles amadurecerem essa ideia e depois passar essa informação. Então, essa é a atividade que todos os alunos, independente da nota que tirou nessa atividade avaliativa 2, ela tem que fazer no portfólio. Até aqui tem entendido? Tá tudo ok? Ou alguém tem alguma dúvida? Sim. Sim. Então, nós vamos fazer a correção dessa atividade avaliativa, que eu percebi que teve muitos erros. Uma questão eu anulei, como eu expliquei para vocês no que eu havia escrito. Eu anulei por quê? Porque eu vi que quando eu coloquei as alternativas,
tinha uma alternativa que era aproximada do valor. Então, eu somei. Por exemplo, se apareceu lá que você tirou 8, eu pedi vocês para somar mais a nota daquela atividade, daquela questão que eu anulei, que valia 4 pontos. Né? Então, boa parte aí atingiu 12 pontos, porque foi, então, somada essa nota. Então, nós vamos agora a correção dessa atividade. Onde nós temos... Deixa eu ver se vai aqui. Ah, foi. Então, isso daqui é o que eu já mostrei para vocês lá na sala, eu acho que já ficou explicado. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar agora, pode perguntar, é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, é fazer essa correção, assim como no arquivo, não igual eu estou colocando aqui. Igual o arquivo que eu coloquei. Boa parte dos alunos já me enviaram as fotos dessa atividade. E os que ficaram de recuperação, fazer a recuperação. Eu acho que até aqui está tudo ok. Então, vamos à nossa primeira questão, que ela diz o quê? Deixa eu só verificar meu microfone, tá tudo ok. Então, a primeira questão da atividade avaliativa, ela diz, considera as reações químicas abaixo. Então, você teria que observar cada uma dessas 5 reações que está aqui abaixo. E aí, você tem que algumas afirmativas que você teria que ver qual que seria a sua resposta. E o que ele está falando aqui? Sobre balanceamento. O que é balanceamento? É você acertar as quantidades de átomos que você tem do lado esquerdo, ou seja, dos reagentes, né, do lado esquerdo das setas, com a mesma quantidade de átomos do lado direito da seta, que são os produtos. Então, isso que é balancear, eu igualar essas quantidades. Então, como que nós fazemos isso? Mexendo no seu coeficiente estequiométrico, que é esse número que tem aqui, ó, à esquerda de cada substância. Então, sempre à esquerda. E aí, ele já te deu aqui e você teria que verificar se estão balanceados ou não. E você teria que fazer para cada uma delas para poder escolher a sua alternativa correta. Se vocês observarem aqui na primeira reação, vocês acham que ela está balanceada ou não? Alguém quer responder? Nessa primeira reação. Como que você faz? Você vai olhar os elementos aqui, as quantidades de átomos de cada um. Como que eu olho a quantidade de átomos? O númerozinho que vem aqui embaixo. O que são essas letrazinhas aqui? É o estado em que encontra essa substância. Esse S quer dizer que o potássio ele está no seu estado sólido. Esse Gzinho quer dizer que o cloro está no seu estado gasoso. Esse S quer dizer que o cloreto de potássio, o KCl, está no seu estado sólido. Olha essa última aqui, ó, AQ, quer dizer que o ácido sulfúrico, que é essa substância, ele está em solução aquosa. AQ quer dizer aquosa, quer dizer que ele está na presença de água. Okay? L quer dizer que está no seu estado líquido. Então, essas letrazinhas embaixo, ela te fala o estado, principalmente o estado físico em que está essa substância ou essa solução, ok? Como que vocês vão observar? Olha aqui, vocês têm o potássio. Nós vimos que o ideal é a gente seguir a regra do macho. Né? O que é a regra do macho? Primeiro, balancear os metais, depois os ametais, depois o carbono, o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Então, olhando para aqui, quem que é o meu metal? O potássio, o K. Quantos potássios eu tenho aqui? Aqui, se não aparece nenhum número, deixa eu só mudar minha canetinha aqui. Quer dizer que é 1. Nós vimos que isso é redundante. Não aparece, porque se eu já tenho o símbolo aqui, quer dizer que eu tenho pelo menos um dele. A mesma coisa aqui, ó, no coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, ele multiplica esse índicezinho aqui. Então, 2 vezes 1, quer dizer que eu tenho 2 potássios do lado dos reagentes. Quantos potássios eu tenho que ter do lado dos produtos? Também 2. Se aqui não tem nenhum número, quer dizer que é 1. Então, qual o número que eu multiplico por 1 que vai me gerar 2? 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui no coeficiente estequiométrico. Ah, professora, eu não posso colocar aqui embaixo no índice? Não, porque se você colocar aqui no índice, você está mudando a sua substância. Então, lembrando, no índice, você nunca mexe. Você só pode adicionar ou retirar, se for o caso, aqui do coeficiente estequiométrico, nesse número aqui na frente da substância.
ok? Então, agora eu passei a ter 2 potássio aqui. Só que nós sabemos que o coeficiente estequiométrico, ele multiplica todos os elementos que compõem aquela substância. Então, ele vai multiplicar o índice do cloro aqui também, que se não tem nada, quer dizer que é 1. Então, aqui eu tenho quantos cloros? 2 vezes 1, 2. E do lado dos reagentes, ó, 2 também, olha o índice. Então, ok, a minha reação aqui já está ok, balanceada. Então, quer dizer que aqui ela não estava. Tranquila aqui? Ou alguma dúvida? Está tranquilo, né? Agora nós vamos aqui para a segunda reação. O que nós temos? O magnésio, ele é o meu metal. O oxigênio é o meu ametal. Então, eu vou começar pelo magnésio. O magnésio aqui, ó, eu tenho 2, né? Tenho 2 aqui no índice. Aqui no coeficiente estequiométrico. No índice aqui, se não tem nada, quer dizer que é 1. Do lado dos produtos, eu tenho quantos? Eu também tenho 2. Então, já está balanceado o magnésio. Agora, vamos ver o oxigênio. O oxigênio, já vamos olhar aqui do lado dos produtos, ó. 2 vezes 1. Porque lembra, o coeficiente, ele multiplica todos os elementos que compõem aquela substância. Então, 2 vezes 1 quer dizer que eu tenho 2 oxigênio do lado dos produtos. E do lado dos reagentes, eu tenho oxigênio só aqui. Quantos eu tenho? 2, porque eu já tenho o número 2 aqui. Então, quer dizer que essa reação aqui, ou seja, ela já estava o quê? Balanceada. Então, ela já estava ok. Agora, nós fazemos a mesma análise para as outras substâncias. Vamos lá. Aqui nós temos o chumbo, que é o Pb, ele é um metal. Nós temos o enxofre, que é o S, ele é um ametal. E nós temos também o quê? Nós temos o oxigênio, que é um ametal. E nós temos ainda o sódio, o Na, que também é um metal. Então, nós podemos aqui, professora, então eu começo pelo sódio ou começo pelo chumbo? Né? Normalmente a gente escolhe por aquele que tem o maior índice, mas aqui também não vai fazer diferença. Tá? Você pode ver qualquer um, porque você vai ter que balancear os dois. Então, vamos começar aqui pelo chumbo. O chumbo, quanto chumbo eu tenho aqui? Ó? Se não tem nada, quer dizer que é 1. Então, do lado dos produtos, eu tenho que ter 1. Quanto chumbo eu tenho aqui? Também eu tenho 1. Então, quer dizer que já está o quê? Balanceado. Agora, vamos olhar quem? O sódio, o Na. Do lado dos reagentes, eu tenho quantos? Ó, 2, porque o índice aqui é 2. Do lado dos produtos, eu também tenho que ter 2. Olha aqui, também já tem 2. Quer dizer que ele também já está o quê? Balanceado, está ok. Depois, nós vamos passar ao enxofre, né? O enxofre, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque ele, do lado dos reagentes, ele aparece nessa substância e aparece nessa substância. Então, o que nós vimos? Que quando ele aparece do mesmo lado, né, da reação, se ele aparece mais que em uma substância, eu vou fazer a somatória. Então, nessa substância aqui, ela aparece uma vez. Ó, eu tenho um enxofre só uma vez, porque aqui é 1 e aqui também é 1. Nessa substância, quantas vezes eu tenho ele? Apenas 1 também. Então, eu vou somar 1 desse mais 1 desse, quer dizer que lá do lado dos reagentes, eu tenho 2 enxofres. Então, do lado dos produtos, eu também vou ter que ter 2. Vamos verificar. Ele aparece nessa substância e eu tenho ele uma vez, porque o índice aqui é 1. E o coeficiente aqui também é 1. E ele aparece nessa substância. Também quantas vezes? Apenas 1. Porque aqui o índice é 1 e aqui o coeficiente é 1. Então, 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 2 do lado dos produtos também. Então, quer dizer que o enxofre, ok, está balanceado. Agora, falta só olharmos quem? O oxigênio. Já vamos olhar aqui do lado dos produtos, já que nós estamos aqui. O oxigênio só aparece nessa substância. Quantos oxigênios eu tenho? Olha aqui, ó, 4. O índice aqui é 4. Então, eu tenho que ter 4 do lado dos reagentes. Vamos lá olhar. Ele só aparece aqui. Quantos eu tenho? 4 também. Então, ok, ela já está balanceada. Pessoal, tranquilo aqui? Vocês me ouvem? Só diz se me ouvem, pelo menos. Sim. Vocês ficam tão caladinhos, gente do céu, dá até medo. Então, vamos lá, nossa quarta reação. A ideia é a mesma, verificar a quantidade. Nós temos aqui o carbono, que é um ametal. Temos o hidrogênio, ele não é nem metal e nem ametal.
mas ele está lá na primeira família junto com os metais. Temos oxigênio. Ah, professora, nós não temos ametais. Então, vamos direto para quê? Para os ametais. Só que nós falamos o quê? Que o ideal é a gente sempre deixar o oxigênio por último. Por quê? Porque, normalmente, quando uma reação ela é muito grande, quando você termina de balancear os outros elementos, deixando o oxigênio por último, normalmente ele já estará balanceado. Por isso que nós sempre falamos para deixar ele por último, principalmente se a reação for um pouco grande. Então, vamos verificar o carbono. Eu tenho um carbono do lado dos reagentes e do lado dos produtos eu tenho apenas um, porque ele aparece só aqui. Então, o carbono está balanceado. Agora, vamos olhar quem? O hidrogênio. Do lado dos reagentes, ele está somente nessa substância. Quantos hidrogênios eu tenho? 4. Olha o meu índice aqui. E do lado dos produtos, eu também vou ter que ter 4. Ele só aparece nessa substância, na molécula de água. Então, 2 vezes 2, 4. Então, eu também tenho 4 hidrogênios do lado dos produtos. Então, quer dizer que os hidrogênios estão balanceados. Agora, falta quem? O oxigênio. Do lado dos reagentes, nós temos apenas nessa substância o índice 2 e o coeficiente 2. 2 vezes 2, do lado dos reagentes eu tenho 4 oxigênios. E do lado dos produtos, eu tenho ele nessa substância e nessa. Então, nós vamos precisar somar. Então, nessa primeira aqui, ó, no dióxido de carbono, ou gás carbônico aqui, o que que acontece? Nós temos ele quantas vezes? 2 vezes, ó. Porque aqui é 1 vezes 2, 2 oxigênios. Na molécula de água, 2 vezes 1, porque aqui vai ser 1, eu tenho 2. Então, 2 desse mais 2 desse, eu tenho 4. Opa, tranquilo, já está balanceado. Então, verifiquei que essa daqui está ok, está balanceada. E estão balanceadas a 2, a 3 e a 4, que é o que nós acabamos de confirmar. Ok até aqui, pessoal? Então, essa seria a nossa resposta. Lá no formulário, as respostas não aparecem na mesma ordem para vocês, nem as respostas e nem as perguntas. Opa! Nem as respostas e nem as perguntas. A questão 2. Na questão 2, ele nos deu essa reação e ele pediu para a gente verificar que foi a que eu corrigi e que eu dei nota para todo mundo que tinha respondido o questionário. Aqui, ó, vocês teriam, lá na opção de vocês, um 4 no lugar do 7, ok? Então, vamos lá. O que que acontece? Nós teríamos que verificar, então, balancear, ver se a reação estava balanceada. Se não estivesse, nós teríamos que balançar e somar todos os coeficientes estequiométricos e ver qual que seria a resposta que eu teria aqui. Olhando para essa reação, o que que nós temos? 2 sódios do lado dos reagentes, então eu teria que ter 2 sódios do lado dos produtos. Aqui eu só tenho 1, então eu coloco um 2 aqui na frente, eu passo a ter 2 sódio, Na. Do lado dos reagentes, eu tenho aqui o cloro. Quantos cloros eu tenho aqui? Eu tenho apenas 1. Do lado dos produtos, eu passei a ter 2, porque eu multiplico 2 vezes 1, que é o índice aqui. Então, eu preciso ter 2 do lado de quem? Dos reagentes. Então, por isso que eu vou colocar um 2 aqui. Igualei. Quantidade de carbono. Eu tenho um carbono aqui no reagente e tenho um carbono aqui no produto. Ok, está balanceado. Ah, professora, isso daqui, ó, cuidado, ó, Cl. Quando você tem uma letra maiúscula e uma minúscula, isso tudo aqui representa apenas um elemento químico. Então, toma muito cuidado com isso daqui, ok? Então, o que nós vamos ver agora? Os hidrogênios. 2 hidrogênios do lado dos reagentes, porque 2 vezes 1 é 2. Do lado dos produtos, também tenho 2, ó. 2 vezes o índice aqui, que é 1. Ok, está balanceado. Vamos ver agora os oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios do lado dos reagentes, olhando aqui. E do lado dos produtos, ele aparece aqui e aparece aqui. Então, vamos somar. Eu tenho 1 dessa substância e 2 dessa substância. Então, eu tenho 3. Ok, essa minha reação aqui agora, nesse momento, ela já está o quê? Balanceada. Então, vamos somar. Aqui eu vou colocar só para ficar mais fácil de visualizar. Mas lembrando que é redundante eu colocar isso daqui. Então, vamos somar.
porque ele fala assim, ó, que ela não estava balanceada. Balanceando com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será. Então, eu tenho aqui 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais... Opa, desculpa, pessoal, peraí. Vocês perceberam o que eu fiz aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui, porque eu acabei de fazer uma besteira aqui. Aqui, ó, vamos de novo. 1, somente os coeficientes estequiométricos. 1, mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Então, qual que seria a nossa resposta? Seria onde tem 7, que para vocês que responderam a primeira avaliação, tinha um 4. Então, eu vi que muitos pegaram o mais próximo, ou 8 ou 6. Então, por isso que eu considerei para todo mundo. Até aqui tá ok? Abrem aí os microfones e me diz, pessoal, se tá ok. Porque senão dá um desespero. Não vai dar tempo de corrigir tudo, tá? Tá ok. Eu já mandei a correção lá para vocês. Qualquer coisa, eu gravo a segunda parte. Qualquer coisa não, eu vou gravar a segunda parte e vou colocar o link dessa correção comentada lá no Classroom. Não vou colocar no WhatsApp, não. Eu sempre vou colocar só no Classroom para não tumultuar o grupo lá de vocês do WhatsApp fora do horário. Tá? Vocês podem observar que eu estou colocando só no Classroom. Mas lá tem todas as correções, é só buscar. Então, vamos aqui a essa outra questão. Essa questão, ele diz assim, ó, dada a equação abaixo, calcule. Então, ele nos deu essa equação e ele pediu para calcular qual que é o número de mols do óxido de cálcio desse produto que irá se formar se eu utilizar 2 mols desse reagente. Então, qual que é o primeiro passo que nós falamos nesses cálculos estequiométricos? Primeiro passo de tudo é verificar se a reação está balanceada. Porque se ela não estiver e você fizer seu cálculo estará errado. Então, vamos verificar para ver se está balanceado. Ó, eu tenho um cálcio do lado dos reagentes, eu tenho um cálcio do lado dos produtos. Tá ok. Quem que eu vou olhar agora? O carbono. Um carbono do lado dos reagentes. Eu acho que vocês já conseguem verificar bem isso daqui, né? Ó, se não tem índice, é 1. Um carbono do lado dos produtos. Agora falta quem? Os oxigênios. Vamos olhar aqui do lado dos produtos, já que nós estamos aqui, ó. 2 oxigênios nessa substância, 1 oxigênio nessa substância. 1 mais 2, 3 oxigênios do lado dos produtos. E do lado dos reagentes? 3 oxigênios. Beleza, então está balanceada. Então, eu tenho 1 mol desse reagente, formando 1 mol desse produto e 1 mol desse outro produto. Lembra que os coeficientes estequiométricos, o que eles nos diz? Ele nos diz a quantidade em mols que eu tenho daquela substância. Então, sempre vou estar relacionando aqui o coeficiente, a quantidade de mols dessa substância. E aí ele diz, o que nós falamos nos cálculos estequiométricos? Que eu vou fazer uma regra de 3. Na primeira linha, eu sempre retiro de quem? Da minha reação. Por isso que ela precisa estar balanceada. Então, o que o exercício está falando? Que eu tenho a reação, que eu tenho 1 mol desse reagente formando 1 mol desse produto. Ah, professora, por que você pegou esse e pegou esse produto e não esse? Porque o exercício está te falando desse. Então, você vai olhar, qual o número de mols do CaO? Então, você vai utilizar as substâncias que o exercício está te dizendo. A segunda linha, o que ela é? Você vai tirar aqui do seu enunciado e vai colocar as informações que ele te dá e que ele te pede abaixo da primeira linha que você colocou. Ele está dizendo o quê? Ele está perguntando qual a quantidade desse CaO que será formada, visto que é um produto, se você utilizar 2 mols do reagente. Então, você vai colocar as informações que ele te deu abaixo do que você retirou da reação e aqui também. Pessoal, falta menos de 1 minuto. Então, o que nós temos que fazer agora? O segundo passo, verificar as unidades de medidas aqui, ó. Um abaixo do outro tem que estar igual. Aqui está em mol, aqui está em mol, aqui está em mol e também está pedindo em mol. Então, eu não preciso transformar nada. O que eu vou fazer? Simplesmente multiplicar cruzado. X vezes 1 vai ser igual a X. 2 vezes 1 vai ser igual a 2.
Então, será formado 2 mols de dióxido de cálcio se eu utilizar 2 mols desse daqui. Então, essa seria a minha resposta. Então, dando continuidade à correção da nossa atividade, vamos lá. Então, o que nós vimos? Que nós temos aqui o coeficiente estequiométrico da minha reação. Vou colocar aqui novamente. E nós vimos que o coeficiente estequiométrico, ele nos diz a quantidade em mols que eu tenho daquela substância que está na minha reação. A letra B da questão 3, ele diz qual o número de mols de CO2, então ele está perguntando qual o número de mols desse produto que se forma, visto que ele é um produto, a partir de 3 mols do carbonato de cálcio. Nós vimos que nos cálculos estequiométricos, a primeira linha da minha regra de 3, eu retiro aqui da minha reação. Então, o que eu tenho? Eu tenho que em 1 mol de CaCO3, forma-se 1 mol de CO2. A segunda linha da minha regra de 3, eu retiro os dados que me é dado e que me é pedido aqui no meu enunciado. Então, ele está perguntando quantos mols de CO2 que se forma se eu utilizar agora 3 mols de CaCO3. O próximo passo é verificarmos as unidades de medidas. Então, as unidades de medidas, uma embaixo da outra, tem que ser iguais. Então, aqui eu tenho mol, aqui eu tenho mol. Está ok, eu não preciso transformar. Aqui eu tenho mol e me pede mol. Então, também mesma unidade de medida. O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente multiplicar cruzado. O que eu sei? Que x vezes 1 é x e 3 vezes 1 é igual a 3. Então, 3 mols de CO2 será formado quando eu utilizar 3 mols de carbonato de cálcio. Se vocês observarem, é tudo proporcional. Nos cálculos estequiométricos, tem essa particularidade, né? Onde ela obedece tanto à lei de Lavoisier, que diz o quê? Que a mesma quantidade que eu tenho de reagente, eu terei de produtos ao final da minha reação. Por isso que nós fazemos o balanceamento da equação. E a lei de Proust, ela fala da lei das proporções. Então, se eu dobrei a quantidade de reagente, a quantidade de produto que foi formada, ela também foi dobrada. Então, é a lei das proporções. Então, essa seria a resposta da nossa letra B. E aí, vocês teriam que marcar a questão, né, que pergunta qual alternativa que corresponde à resposta correta das questões, respectivamente. Então, quando ele fala de respectivamente, tem que tomar bastante cuidado. Então, quer dizer que o primeiro número que vai vir aqui na alternativa, ele vai estar relacionado à letra A, e o segundo número, ele vai estar relacionado com a resposta da letra B. Então, verificando aqui o que nós achamos e as nossas opções, nós temos que a nossa resposta seria 2 e 3. Lembrando que no questionário, esse valor aqui, ele vai vir alternado, visto que as perguntas e respostas, elas são aleatórias. Então, passando para a questão 4, nós temos, considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, o C4H10. Então, ele nos deu aqui a fórmula molecular desse gás, desse butano. Então, ele nos deu também a reação. E aí ele nos pergunta o número de moléculas de H2 desse produto que será produzida a partir de 3 mols desse reagente, do C4H10. Então, ele está dizendo, a combustão desse gás, ela vai me formar quantas moléculas desse produto, ou seja, moléculas de água. Qual que é o primeiro passo? Verificar o balanceamento. Nós temos 4 carbonos do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu só tenho 1. Então, se eu multiplicar aqui por 4, 4 vezes 1, eu passo a ter 4 carbonos do lado dos produtos.
Então, balanceei. Hidrogênios, eu tenho 10 do lado dos reagentes. Do lado dos produtos, eu só tenho 2. Então, se eu multiplicar 5 por 2, eu passo a ter 10 hidrogênios do lado dos produtos. E aí, eu balancei a quantidade de hidrogênios. Agora, nós vamos verificar a quantidade de oxigênios. Então, vamos observar primeiramente do lado dos produtos. Nessa substância, eu tenho a presença de oxigênio e nessa também. E vimos que quando eu tenho o mesmo elemento em diferentes substâncias do mesmo lado da equação, eu tenho que fazer a somatória de cada um deles. Então, vamos lá. Nessa primeira substância, eu vou ter quantos oxigênios? 4 vezes 2. Então, eu vou ter 8 oxigênios. Nessa outra substância, se aqui não tem índice, quer dizer que é 1. 5 vezes 1, então eu terei 5 oxigênios nessa substância. 5 mais 8 vai ser igual, totalizando do lado dos produtos, igual a 13 oxigênios. Então, do lado dos reagentes, eu precisarei de 13. Professora, eu já tenho aqui 2 oxigênios do lado dos reagentes, mas eu não tenho nenhum número inteiro que eu multiplico por 2 que vai me gerar 13. Então, como que eu faço? Eu posso fazer por fração. Como que eu faço essa fração? A quantidade que eu tenho, que é maior do outro lado, que é 13, ela será o meu numerador. Então, você sempre vai fazer assim. Então, do outro lado, onde você tem a quantidade maior daquele elemento, a quantidade de átomos que você tem do outro lado, você vai colocar como seu numerador. E o seu denominador vai ser exatamente o índice do lado do elemento em que você está balanceando. Se aqui é 2, então o seu índice aqui vai ser 2. Então, passando para os nossos cálculos, o que nós temos? Ele fala, a partir da queima dessa substância, quanto dessa eu vou formar. Então, eu vou utilizar apenas os dados dessas duas substâncias. O que eu sei? Que o meu coeficiente estequiométrico me diz a quantidade em mols. Então, eu tenho que 1 mol de C4H10 formando 5 mols de H2O, que é o que eu coloquei aqui. O meu enunciado, ele está perguntando quantas moléculas de H2O serão formadas se eu utilizar 3 mols de C4H10. Verificando agora as unidades de medidas. Aqui eu tenho mol no C4H10, embaixo eu também tenho mols. Mesmo unidade de medida, eu não preciso transformar nada. Já no produto, aqui na água H2O, eu tenho mols e eu tenho moléculas. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar esses 5 mols para moléculas. Então, o que nós vamos precisar lembrar? Que toda vez que eu estiver falando 1 mol de qualquer substância, esse 1 mol vai equivaler em moléculas 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquela substância. Então, isso daqui é fixo, é a constante de Avogadro. Ela te diz a quantidade que você tem de moléculas, de íons, de uma determinada coisa em 1 mol. Então, você tem lá um mol de uma substância, você tem, então, em moléculas essa quantidade. Ou poderia ser em íons, depende de como que ele está te perguntando. Então, isso daqui é fixo, nós sempre temos que lembrar. Vou transformar esses 5 mols em quantidade de moléculas. Como que eu faço isso? Se eu sei que 1 mol daquela substância equivale a essa quantidade, é só eu pegar isso e multiplicar pelos 5 mols que eu tenho aqui no meu cálculo. É exatamente isso que eu coloquei aqui. O restante da minha regra de 3 é só eu reescrever. Então, fazendo essas multiplicações aqui, o que eu tenho? Eu tenho que 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas será 30 vezes 10 a 23 moléculas de água. O que nós falamos? Que quando eu tenho notação científica, ou aqui também chamada potência de 10, eu posso simplesmente multiplicar, deixa eu só mudar de cor aqui, eu posso pegar e multiplicar apenas os números inteiros e conservar a minha potência de 10, que é exatamente o que eu fiz.
Então, 5 vezes 6,02 vai ser 30,3. Aqui é porque eu arredondei e deixei só 30, ok? Vezes 10 a 23, porque eu conservei a potência de 10. O restante da minha reação, o que eu faço? É só, da minha regra de 3, é só eu pegar e conservar. Agora eu tenho aqui, ó, moléculas, mol, mol. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Se eu já tenho as unidades de medidas já igualadas, é só eu pegar e multiplicar cruzado. Fazer a minha regra de 3. O que eu tenho? Que x vezes 1 é igual a x. 3 vezes 30,3 vezes 10 a 23, a mesma ideia. Eu vou multiplicar 3 pelo número inteiro. E a potência de 10 aqui, eu continuarei conservando. Então, 30,3 vezes 3 vai ser 90,3. Então, o que acontece? Vezes 10 a 23. Só que se nós estamos falando de notação científica, o que a notação científica ela nos diz? Ela nos diz que numa notação científica, esse número aqui, ele tem que ser maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 10. Como que eu faço isso? 90 é maior do que 10. Então, como que eu vou colocar isso daqui menor do que 10? Andando a vírgula aqui de casas. Então, essa vírgula, ela pode ou andar para a esquerda. Então, se ela anda para a esquerda, o quantitativo de casas que eu andei, eu vou somar aqui no meu expoente da potência de 10. Agora, se eu andar com essa vírgula para a direita, a quantitativo de casas que eu andar, eu vou subtrair desse expoente aqui da potência de 10. Então, se eu quero colocar isso daqui menor do que esse 90, menor do que 10, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, então, andar com essa casa para a esquerda. Eu vou ter que tirar ela daqui e deslocar ela para cá. E aí, se eu vou deslocar uma casa, eu vou somar esse 1 aqui na minha potência aqui, no 23. Então, ficará o quê? 9,03 vezes 10 a 24, porque eu andei uma casa. Então, 23 mais 1, 24. Então, essa é a quantidade de moléculas que será formada se eu utilizar 3 mols do meu reagente C4H10. E a questão era de marcar, então vocês teriam como opção, como resposta correta, essa resposta aqui, ok? Que foi aqui, ele omitiu aqui o 3 porque ele arredondou. Depois, nós passamos a questão 5, que diz, para a reação de síntese da amônia, NH3, ao utilizar 10 gramas de nitrogênio, reagindo com hidrogênio, H2, qual a massa em gramas do composto NH3 é produzida? Por que é produzida? Porque ele é aqui um produto. Então, nós vamos tomar cuidado com uma coisa aqui nesse exercício. Porque se vocês observarem, nos exercícios anteriores, o enunciado, ele te dava dados e te pedia de apenas 2 substâncias da sua reação. Aqui ele citou 3. Então, você tem que saber exatamente qual que é os valores que ele está te dando corresponde a qual daquelas substâncias. Então, vamos lá. Nós temos aqui a nossa reação. Qual que é o primeiro passo que nós temos que verificar? Se está balanceada. E nós vamos verificar aqui. O N2, do lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de nitrogênio. Do lado dos produtos, eu tenho apenas 1. Então, se eu colocar um 2 aqui, eu passo a ter 2 nitrogênios do lado dos produtos. Só que esse 2, ele vai multiplicar aqui também no índice do hidrogênio. Então, 2 vezes 3, eu passo a ter 6 hidrogênios do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu só tenho 2. Então, se eu multiplicar um 3 aqui,
3 vezes 2, eu passo a ter 6 hidrogênios do lado dos reagentes. Então, agora sim está balanceada. Feito o balanceamento, vou montar minha regra de 3. E aí é onde nós temos que tomar cuidado para conseguir tirar os dados aqui corretamente. Nós sabemos o quê? Que a primeira linha da regra de 3, eu retiro aqui da minha reação. Ele está dizendo, para a síntese de amônia, então ele está falando, para produzir a síntese, né, sintetizar essa substância, a utilizar 10 gramas dessa. Então, os dados que ele me pediu é dessa, e o dado que ele me deu foi dessa. Então, tem que ter cuidado, porque lá ele menciona o H2, mas simplesmente falando que ele está reagindo com o nitrogênio. Então, eu sei que aqui, pela minha reação, eu tenho 1 mol de nitrogênio, do gás nitrogênio, formando 2 mols de NH3. A segunda linha, eu vou retirar os dados que ele me deu e que ele me pediu no enunciado. Ele está perguntando quanto que eu vou produzir em massa do NH3 se eu utilizar 10 gramas de N2. O que nós vamos verificar? Unidades de medidas. Aqui eu tenho mol e aqui eu tenho gramas. Unidades de medidas diferentes, vou ter que transformar esse mol para gramas. Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho gramas e eu tenho mol. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar esse 2 mols para gramas. E toda vez que nós falamos de mol, massa ou massa-mol, nós estamos falando de quê? Relacionando massa molar, que é os dados que ele me deu aqui. Ah, professora, e se eu não tivesse me dado aqui essa massa molar do N2 e a massa molar do NH3? Nós teríamos que calcular, né? Pega as massas atômicas da tabela periódica e aí nós calculamos. Nós já aprendemos como fazer isso. Mas aqui ele já nos deu essa massa molar. Então, toda vez que ele estiver relacionando mol-massa ou massa-mol, nós vamos precisar da massa molar daquelas substâncias. E aí nós temos aqui que a massa molar do N2, ela é 28 gramas por mol. O que isso daqui nos diz? Essa unidade de medida. Que em 1 mol de N2, a massa dele é 28. Do NH3, ele está dizendo que em 1 mol de NH3, a massa dele é 17 gramas. Então, se eu sei a massa de 1 mol de cada uma dessas substâncias, é só eu pegar e substituir aqui. Então, substituindo, eu tenho aqui, ó, 1 vezes o valor da massa que eu tenho aqui, que também é 1 mol, 2 vezes a massa, né, de 1 mol é 17, mas eu quero saber em 2 mols, por isso que eu multiplico aqui. O restante da minha regra de 3 é só eu reescrever. Aí, fazendo essas multiplicações aqui, eu obtenho aqui esses valores e reescrevo o restante da minha regra de 3. Agora, se vocês observarem, nós já temos o quê? As unidades de medidas aqui iguais, ó, gramas, gramas, e desse lado aqui, gramas, gramas. A partir da hora que eu igualei, o que eu vou fazer? Simplesmente, agora, multiplicar cruzado. É resolver a minha regra de 3. Então, vamos lá resolver essa regra de 3. Então, x vezes 28 vai ser igual a 28x. 10 vezes 34 igual a 340. Eu quero achar o valor de x, então eu vou isolar. Se 28 está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Fazendo-se essa divisão, eu tenho que o meu x, ele será 12,14 gramas. Então, essa é a massa do NH3 que será formada se eu utilizar 10 gramas de N2 do meu reagente. A opção de vocês era de marcar, então vocês teriam essa opção aqui como correta da sua questão. Lembrando, mais uma vez, que era aleatório aqui para cada aluno. Lá não tinha as letras, era simplesmente a opção. Então, essa foi a correção da avaliação 2. Faça a correção no portfólio, né, de acordo com o quê? Com aquele arquivo que vocês receberam lá no grupo do WhatsApp e também está no Classroom. Então, é de acordo com o arquivo. Aqui era simplesmente uma correção comentada para vocês entenderem um pouco mais a resolução dessa atividade. E
aguardo o devolutivo de vocês. Forte abraço e bom descanso a todos.